muito, né? É. Pronto. Ó, a mulherzinha falou aqui, ó. Uhul! Fechou. Deixa eu chamar o pessoal aqui da minha turma. Sim, já mandei pra minha banda um toque aí também. Bom, quer que eu compartilhe a tela aqui? Quer que eu compartilhe a tela aqui ou, Peruca, você prefere compartilhar aí? Ah, tanto faz. Se já tiver, eu tô espetando o pendrive, mas pode compartilhar. Aí também, não, se tiver mais fácil pra ti. Tá bom. Compartilha os dois, a gente divide até. Bom, não sei, compartilha só o seu de repente. Tá. Que tem menos coisa. É. Vamos lá. Share screen. Tela inteira, permitir. Deu certo? Deixa eu ver. Tá tudo branco. Pronto. Uhul, apareceu. Aí, vai ser pelos slides aqui então. Demorou. Fechou. Vamos lá então. Todo mundo pronto? Sim! Aê! Já viu? Sim. Ó! Mano, pela primeira vez alguém falou, cara. Obtivemos resposta, cara. Porra, mano, desacreditei. Massa, vai. Então é o seguinte, a gente vai adentrar agora ao universo da dinâmica, que não muda muita coisa do que a gente vinha fazendo até agora, mas muda alguma coisa. Por que não muda muita coisa? Porque continua sendo física, entendeu? É movimento, é pecinha para lá e para cá, vai continuar sendo a mesma coisa. Só que acontece. Agora a gente vai estudar as relações de causa e efeito dos movimentos, né? Que tem um pouco a ver com. Que tem um pouco a ver, não, tem tudo a ver com as leis de Newton, as famosas leis de Newton, né? O Newton escreveu mais que 3 leis, né? Mas essas 3, assim, elas são as mais famosas. E as leis, né? Elas são chamadas de leis, né? Não é porque elas são criadas, né? Aí o cara, tipo, que nem o pessoal cria lei por aí no legislativo, né? Mas são leis porque elas são fenômenos indissociáveis, eles são descobertos, entendeu? Tipo, ele não descobriu a gravidade, entendeu? Aliás, ele não criou a gravidade, ele descobriu. Ele descobriu como matematicamente você consegue você consegue explicar a gravidade e teoricamente também, né? A partir da explicação teórica, ele conseguiu chegar numa explicação matemática. E é a mesma coisa com as leis da mecânica, né? Com as 3 leis de Newton. Tá? E, bom, beleza. Aqui tem a obra-prima de Newton, os princípios da filosofia natural. Ah, é a partir de Newton também que a gente começa a ter ideia. Já se tinha, né, desde os filósofos antigos, na verdade, a ideia de que física é tratada como ciência natural, né? Mas ela começa a ter a ideia de ciência natural matemática explicada, né? Porque até então o que a gente tinha, as pessoas consideravam ciência natural matemática também, mas na questão trigonométrica, assim, né? O maior avanço que tinha acontecido de matemática até então ainda eram leis geométricas, né? Leis de Pitágoras, proporções, coisas da natureza que são explicadas matematicamente. A partir desse momento, a partir de Isaac Newton, começa-se a ficar
a ficar como ciência natural, né? Com explicação matemática de ciências naturais, assim, além da trigonometria. Começa a dissociar um pouco do que a gente chama de matemática hoje, né? Porque matemática era ciência, o que a gente chama de matemática era ciência natural e física também era. Mas aí Sem quando contar, Lucas, que o Newton foi um cara mega importante para matemática, né? Porque as cálculos integrais, por exemplo, é coisa do Newton, assim. pode crer. E Nossa, também. com certeza. Esses fenômenos que a gente vai ver as formulinhas aí, eles só são explicados, eles só são possíveis de se entender matematicamente a partir do momento que você inventou um monte de ferramenta matemática para explicar eles, e umas ferramentas complicadas, viu? E o Newton, ele foi um cara que pensou isso tudo durante uma quarentena de uma pandemia de peste negra, né, cara? Olha só. Olha só que bacana. E a gente só. O Newton descobriu o cálculo integral, gravidade, uma série de coisas, e a gente só ganhando massa, né? O Newton mudou a história da ciência e a gente, mano, só Mas, engordando. e ganhar massa hoje em dia não é tão bom, porque a gente vai ver mais pra frente, e quanto maior sua massa, maior sua inércia também. Rapaz do céu, não tenha dúvida disso. Quero ver como é que eu vou caber nas roupas. Porque, né, em casa a gente tá o quê? Parecendo um mendigo, né? Quero ver eu caber nas roupas agora. É blusa em cima de blusa, cara. Ah, rapaz. Eu tô compartilhando tela até pra isso. Não, então, ainda bem que tá pequenininho aqui, mano, que eu tô com umas blusas de vó, tá ligado? Que, meu Deus. Uhum. Então. Bom, aí tem um pouco mais da história do Newton. Bom, eu particularmente é, acho que quem se interessar, né, deveria ir atrás, assim, porque é um cara que, bom, fenomenal, né? Essa história dele, né? Quando começou a dividir, né, entre a teoria matemática e começou a criar esses novos cadernos, né, da física, né, das ciências naturais. E, enfim, e aí a lápide dele, né? Aqui já Isaac Newton, cavaleiro, aquele com uma força mental quase divina. Explorou o movimento dos planetas, a trajetória dos cometas, as marés, oceanos, diferentes relações, refrações dos raios de luz, as propriedades das cores assim produzidas, né? Ou seja, tá vendo, o Newton estudou muito mais coisa do que a dinâmica, né? Inclusive, inclusive essa coisa de explorar os movimentos dos planetas, tal, a trajetória dos cometas também, isso também já se fazia antes, a partir a partir do entendimento da gravidade, que isso começa a ser explicado melhor, né? As três leis de Newton, elas foram fundamentais para Einstein poder utilizar, né, formular e comprovar, né, a teoria da gravitação e poder então formular a teoria da relatividade, que hoje em dia é talvez o campo de estudo da física que possa conseguir mudar a nossa realidade se a gente tiver um entendimento melhor disso. Olha lá, o que eu estava falando. Os filósofos antigos eles já pensavam, né, em física, mas eles não conseguiam pensar matematicamente. Eles tentavam explicar as ciências naturais e tudo como forma matemática. Então, assim, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos eles tinham ideias sobre as coisas naturais, né? E são ideias bastante interessantes, na verdade. Por exemplo, a ideia do Aristóteles que é de antes de Cristo, ela só foi contrariada por Newton, porque o Newton conseguiu provar matematicamente como é que funcionam as questões da força. Depois teve o Galileu, né, que foi um dos primeiros a falar que a Terra gira em torno do Sol, né, não que o Sol gira em torno da Terra, né, naquele tempo todo escuro, mas o Galileu já foi mais próximo do Newton, né, a idade dele. Né. Ô, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. Se a Terra é plana, cara, ela também gira em torno do Sol ou não? Ela fica parada? Então, a melhor explicação de Terra plana que eu vi até hoje, a melhor de todas, a Terra é plana e o Sol fica girando, não em torno dela para cima e para baixo, mas nas bordas, entendeu? De certa Ah, forma, entendi. diagonal. Ah, em diagonal? É meio que em diagonal, e passando por cima, às vezes, entendeu? O Sol ele gira de uma maneira diferenciada. Entendi, cara. Oh, era uma dúvida que eu tinha, ó.
Então, não, cara, essa explicação tem um filme na Netflix. Você conhece? Você já viu esse filme da Terra Plana? Não, cara. Cara, eu recomendo pra todo mundo que quiser assistir esse filme, ó. No Netflix, só pedir a senha pra mim no inbox, eu empresto minha senha. Assiste The Flat Earth. É maravilhoso os caras explicando as teorias deles de como que eles acreditam que funciona o sistema da Terra. É sério, cara. É maravilhoso esse Eu filme. vou assistir, então. Ô, professor, Oi? professor, Pode falar. todos os planetas giram ao torno do Sol ou o Sol gira ao torno de todos os planetas? Todos os planetas do sistema solar. Isso. É, todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Isso aí foi conseguido de se provar também só depois do Newton, com o Einstein, quando ele conseguiu formular a fórmula final, né, da gravitação, e os caras conseguiram ver né, que isso era verdade a partir do cálculo de um raio do desvio de um raio de luz. Quando ele passou pelo Sol, ele mudou a rota para o outro lado, então tipo tinha gravitação, né? Precisava de um corpo com muita massa para eles poderem provar, que no caso era o Sol. E aí os caras tipo, calcularam a rota de luz de um planeta onde ele poderia estar e se tivesse gravitação, aonde ele realmente ia estar. E aí eles colocaram o telescópio onde ele realmente ia estar. E aí eles viram que então ele estava num lugar que por causa da gravitação, a massa do Sol puxou o raio de luz um pouquinho para o lado. Então aí eles conseguiram encontrar o ponto certo onde o planeta estava. E aí com isso o pessoal começou a descobrir um monte de planeta novo, né? Mas enfim, a partir disso que consegue se provar que os planetas orbitam o Sol, né? Mas o movimento, o Sol no centro e o movimento dos planetas é uma ideia bastante antiga, né? Não, o Galileu mesmo já tinha essa ideia, né? Só que, assim, ele não conseguia provar, né? Sim, sim, ele não tinha esse repertório, né? Empiricamente. Não tinha nem isso, não tinha nem tecnologia para isso, né? Momento, exato. Telescópio, assim, tinha telescópio, mas não um telescópio fudido, né? Um monte de aparato, computador para poder calcular onde vai estar um planeta se a luz que ele emanar vai sofrer uma deformação quando passar pelo Sol, aonde vai estar esse planeta em tal momento, sabe? Fora que o Impensável Galileu foi isso. um cara que, mano, foi perseguido pela Igreja Católica, né? Foi. Mano, o cara ia pra fogueira, tá ligado? Então, além de toda a limitação tecnológica, enfim, até mesmo epistemológica, por que não? Também tinha esse medo, né? Dele falar o que ele botava fé e morrer. Você vê que você ser um estudioso, por mais que você estude alguma merda, né? Alguma coisa tipo terra plana, mesmo assim sempre foi na história, sempre foi considerado subversivo, né? E motivo de perseguição. Né? O Sócrates morreu por desafiar a teologia quando ela começou a surgir, e aí ele foi, né, condenado à morte. E mais para frente, né, a gente entrou na Idade Média e começou a se pegar muito forte na questão de religião. Então você vê tipo pessoas que nem o Galileu, o Newton mesmo, quando começam a chegar em pontos que filosoficamente pode-se entender que a Terra não tem 6.000 anos, né, que nem diz a Bíblia, e sim, acho que 4 bilhões de anos. Agora não me lembro de certo assim, e que existem e que a gente não, o Sol não orbita na nossa volta, mas a gente orbita em torno do Sol, né? Essas coisas foi sempre motivo de perseguição política, né? Porque sempre teve uma ligação direta, né, das crenças religiosas com o Estado. Então, assim, não tô criticando a instituição, né? A instituição não, a religião em si, mas estou criticando a instituição, né, que sempre acabou fazendo isso. E a gente vê isso acontecendo hoje, né? Hoje Sim, em dia nossa, sem a gente dúvida. vive um modelo que ele tenta que as pessoas tanto não querem aceitar, né, as coisas científicas, que elas começam a criar suas próprias teorias, né? Eu estava vendo uma, uma aula interessante ontem, e o cara estava falando isso, que a gente vive uma era depois dos anos 50 em que cada indivíduo agora
acaba encontrando a sua verdade para explicar os seus fenômenos, já que ele acha que a ciência não conseguiu explicar o que é o suficiente para ele. Para ele não aceita que seja aquilo. Então, as pessoas estão buscando as suas próprias explicações para as coisas, né? Então, por exemplo, tem mais gente, eu acho, que acredita que o homem não pisou na Lua do que gente que acredita em terra plana hoje em dia. E essas coisas assim. Mas, enfim, isso aí tudo tem a ver com o que a gente passou até agora de história da física, né? Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo ainda. É sempre a partir do momento que você consegue deflagrar coisas que, que, que colocam uma prova, né? Algumas instituições que sempre tiveram, né, associadas ao controle, né, ao poder, sempre, sempre vai ter sempre teve, né? Não é que sempre vai ter, né? Mas sempre teve uma grande resistência. Bom, histórias à parte, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá quieto. Lucas, você consegue ver quantos alunos nós temos aqui? Eu não consigo. Eu consigo ver o T. Nós temos 2 alunos, Piuca. Olha que arrasa. Interessadíssimos alunos. Se tiver 2 alunos interessadíssimos, cara, é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Um para força e um para massa, cara. Cara, o que acontece? A dinâmica, ela precisa de 2 grandezas principais, né? Que não são mencionadas na cinemática, né, no caso. Porque a gente vai estudar corpos em movimento, né? E na cinemática a gente estuda o movimento em si. Então é aceleração, velocidade, os caralho. E aí, quando a gente vai entrar na parte da dinâmica, a gente vai entrar na parte que é realmente qual a força que você precisa para estar colocando aquele corpo em movimento e por que aquilo está acontecendo, né? Então, os conceitos de força e massa são esses, né? Força, grandeza física capaz de acelerar um corpo ou causar uma deformação, né? No caso de você não conseguir acelerar, por exemplo, você empurra uma parede no tempo infinito com a força X, você não vai conseguir tirá-la do lugar, mas você vai conseguir deformar ela, pelo menos, aí, se você ficar no tempo infinito fazendo isso. E a gente não vê a força, né, Lucas? A força a gente consegue vê-la, assim. A gente acaba reconhecendo a força, a existência dela, pelos seus efeitos, né? Então isso é importante também. A gente não consegue, tipo assim, pegar, ver a força, mas a gente reconhece a força pelos seus efeitos. É mesmo. Realmente. A força, ela realmente, cara, é uma coisa que tá em tudo, assim. Tá em tudo. Para você não ter força nenhuma, você tinha que estar no vácuo, assim, força nenhuma tua nem nada, você tinha que estar no vácuo sem chão. Você tinha que estar flutuando no vácuo. E ainda assim você ia ter força das suas células, uma das suas moléculas, né, e átomos se forçando por forças eletromagnéticas para estar mais perto do corpo, se juntando, fazendo a sua forma ser uma forma, né? Então talvez não tenha como a gente não ter força mesmo. Se você não tem força, você não tem conjunção de corpos, cara. Conjunção de nada, entendeu? Você tem que ter um vácuo vazio. Se você tiver corpos, já vai ter força. Bom, e massa, né? Olha que interessante esse conceito de massa. É a medida da inércia de um corpo. Interessante, né? Interessante porque inércia é uma palavra que, assim, todo mundo sabe o que significa, mais ou menos, né? Depois que vê a primeira lei de Newton, mas ninguém atribui muita característica a essa palavra, né? Tipo, o que é inércia, né? Bom, você vai acabar vendo. Mas de qualquer forma, né, é bom sempre lembrar que força é uma grandeza vetorial, né, já que ela é capaz já que ela tem sentido, né, e ela é capaz de causar uma aceleração que vai ter um sentido também, uma direção e um sentido. E já a massa é uma grandeza escalar, né, que são aquelas grandezas das coisas que não estão com sentido ou direção. E aí, no caso da dinâmica, para ficar mais fácil, a gente usa a massa em quilogramas, que a gente viu na primeira aula lá presencial, quando nem tinha coronavírus ainda, que o K
O quilo significa vezes 1000. Ou seja, o número que você tiver ali, vezes 1000, é o quanto você tem em gramas. Ou você corta aquele 1000, substitui por um K, e aí você tem em quilogramas. Então, vamos para o próximo. Dois tipos de efeito que a força pode causar, que nem a gente tinha falado. Já tinha falado isso. Tá todo mundo ouvindo? Sim! Ah, tá. É porque fica um silêncio, às vezes, abissal. E aí eu não sei se eu tô falando sozinho ou não. Mas, ô, Peruca, se você quiser falar também alguma coisa... Uhum. Não, vai seguir. seguindo, fala da... Vai, daqui a pouco Tá. eu falo. Bom, deformação e aceleração, novamente. Deformação, a gente... Bom, essa aqui é uma explicação física, né? Mas todo mundo sabe o que é deformação, todo mundo sabe o que é aceleração, vai. Sim. Tipo, eu acho que a essa altura do campeonato a gente tem que ter a ideia do conceito de deformação e aceleração já colocado na cabeça. Mas a grande pergunta é essa. Eu tenho a força. Será? Agora que você sabe que força ela é capaz de fazer uma deformação e uma aceleração, quer dizer que você não é possível ter força. Não é possível que você tenha força. Já que você ter a força, você estaria, sei lá, se deformando ou se acelerando. Você tem um potencial. Você tem um potencial de força, uma energia potencial para poder causar uma deformação, né? Ou no caso uma energia potencial para poder aplicar ela em força. Mas você não tem a força, porque a força, como diria o Jedi, ela é tudo que está por aí, cara. Ela está por aí. A força está nas coisas. Ela é uma lei, entendeu? Você não tem ela. Ela se demonstra quando você faz alguma coisa. Ou quando alguma coisa acontece por causa dela. Epa. Morreu? Não, aqui tá clicado. Bom, então aqui a gente estava falando, né? A característica da força é uma grandeza vetorial. Na unidade, em homenagem ao Newton, é N. Então, sempre que você encontrar uma força, vai encontrar o número 2. É 2N. De Newton. O CGS, que ninguém usa, é Dyna, do famoso Dynamo. Bom, e aí a gente tem aqui, né, que 10 a quinta Dyna é 1 Newton, e também tem a quilograma-força, né, que é a relação direta da massa pela força, só que no caso é, é tipo a força do peso, sabe? Por isso que ela está multiplicada por 9,8, que é a aceleração da gravidade. Mas o quilograma-força também ele só é utilizado em unidade prática, assim, também. Sim, é mais os engenheiros, arquitetos que usam, né? Exatamente. Mas, assim, isso aí, cara, é só para você entender que dá para ter vários tipos de leitura, né, Da da, força. da unidade. Mas, assim, cara, é Newton, entendeu? É Newton. E dá para você passar para os outros, entendeu? Mas o vestibular não vai cobrar de você que você tenha que saber decorado passar um KGF para Newton, entendeu? Ele vai te dar essa informação se você tiver que fazer isso. Bom, e aí o que acontece? A partir do momento que a gente tem esse conceito de força, a gente pode ter a complicação que é o mais legal, que é agora fica interessante, que é composição de força. Você pode ter uma força só aplicada sobre esse objeto, O, que no caso ali é um bloco, que a física trata como blocos, só porque é mais fácil de desenhar, entendeu? Porque pode ser qualquer coisa, entendeu? Não é necessariamente blocos. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, mas qual que é a aplicabilidade disso, né? Eu não fico empurrando blocos. Mas é que o bloco só serve para demonstrar que é qualquer coisa, tá? E aí você tem composição de forças, né? Primeiro por conta, você pode ter composição de força. Porque a força que você está aplicando, dependendo do referencial que você está vendo, né? No caso, a gente está vendo aqui, na figura A,
um referencial lateral em que você está aplicando uma força, digamos assim, entre os eixos X e Y, uma força diagonal. E aí é mais fácil estudar essa força se você fizer a composição dela nos eixos X e Y, que é equivalente, olha na figura B, que é equivalente se tivesse duas forças sendo aplicadas, uma no X e outra no Y, entendeu? Olha, explicando praticamente, dando para entender praticamente, é o seguinte: você está puxando esse bloco para essa posição diagonal. Se essa corda, né, não, desconsiderando as propriedades físicas dessa corda, né, que a corda, se você levantar esse objeto, ela vai acabar sendo deformada pelo objeto, e aí ela vai tender a cair para baixo por causa da força da gravidade, né? Mas imagina que você tem um objeto que essa corda ela é feita de um material indeformável, tá? Indeformável. Então, quando você aplicar essa força diagonal da figura A, você está aplicando lá para essa diagonal, você está aplicando um pouquinho de força para cima, que é o Fy, e um pouquinho de força para X, que é o seu deslocamento lateral. O Fy, ele está indo, no caso aí, no eixo Y, a gente usa usualmente contra a gravidade, né? Ele está indo no eixo vertical, ele está indo para cima. Então é o que vai fazer você deslocar esse objeto para cima. E o Fx é o que vai fazer você deslocar esse objeto para os lados, vamos dizer assim. Esse é um jeito mais usual de usar a referência na dinâmica. E, na verdade, é um jeito usual assim, de 99,9% dos casos, você não vai precisar usar de outro jeito. Então, fica mais fácil entender isso. O eixo Y como deslocamento vertical e o eixo X como deslocamento lateral. E então é isso. Então você ter essa força F que tem você ter essa força F numa direção, no sentido diagonal ali, nesse sentido para cima, é a mesma coisa que você ter uma mãozinha aplicando a força para cima igual a Fy com a mesma corda e uma mãozinha aplicando a força X para frente, ele vai andar naquela direção resultante, na mesma direção do F. Se você aplicar essas duas forcinhas. E aí, tem na figura A, tem um detalhezinho ali, ó, que tem um ângulo com o Fx e com o Fy. Esse ângulo, ele tem seu valor na física e tal, que depois a gente vai ver mais para frente, talvez, em alguns exercícios. Mas a principal coisa que a gente pode tirar dele aí é que se você tacar esse Fy ali para os três pontinhos, se você tacar a bundinha dele na ponta do Fx e a pontinha dele na ponta do F, a gente tem uma relação de triângulo retângulo. Então você consegue, a partir do momento que você tem duas das forças, você encontrou duas dessas forças, você pode, através de uma aplicação da fórmula dos catetos do Pitágoras, você consegue encontrar outra. Ou se você já tem na sua cabeça o conceito de seno e cosseno, se você tem só um valor de uma dessas forças, você já consegue encontrar uma das outras a partir da aplicação de seno e cosseno, né? Já que isso é uma relação trigonométrica. Então, bom, eu acho que talvez tenha ficado confusa essa explicação. Se você não estiver olhando o desenho, né? Agora, se você estiver olhando o desenho, fica um pouco menos confuso. Mas você quer, talvez, tentar dar um outro ponto de vista para isso, meu Piruca? Eu acho que você contemplou bem, Lucas. A Thalita e o Pedro entenderam. Essa ideia da decomposição de forças, ela é um pouco abstrata, né? Eu acho, sempre tive dificuldade na escola, eu me lembro, que era bem difícil enxergar isso, né? Então, a força F é uma força resultante, que é como se fosse o primeiro desenhinho lá é o movimento real. A pessoa está puxando o bloquinho daquele jeito. Mas essa força F é como se fosse duas pessoas puxando, como está representado no bloco B, tá ligado? É como se tivesse uma mãozinha puxando na horizontal e uma mãozinha puxando na vertical. Então, se a gente pudesse recriar esse movimento, o mesmo deslocamento, a mesma força que a gente aplicaria no bloquinho na situação A, que é o que a gente faz normalmente, né? É como se fosse nós tivéssemos duas mãozinhas puxando o mesmo bloquinho segundo o desenho B. Deu de entender? Acho que assim, conforme a gente for aplicando isso em exercícios, talvez fique mais fácil de entender. Sim. Ou se você
pegar uma cordinha, um arame, pega um arame aí na sua casa e prende esse arame numa bolinha de gude, e aí, e aí você puxa esse arame num sentido e talvez você entenda também como é que isso funciona. Você vai estar puxando ele para um sentido tanto horizontal quanto vertical, né? Você puxa ele para essa diagonal e você vai ver, olha só, a minha bolinha se deslocou tanto para cima quanto para frente. Então, dá para decompor esse movimento em para cima ela fez isso e para frente ela fez isso. Né? Bom, as resultantes das forças, né? Elas têm relações, né? Esse slide aqui é para explicar que elas simultaneamente, né, as forças decompostas, elas equivalem à força resultante. Isso, é igual o slide anterior, só que em vez de lá era um triangulinho e aqui é na vertical. Exatamente. E aí, só que você tem que juntar, você tem que somar elas para elas terem o valor da força resultante. Só que aqui, como você tem as duas forças vetoriais para o mesmo sentido e direção, a soma é feita só somando. Então, no caso, no quadrinho C, a força resultante é F1 mais F2, porque as duas estão na mesma direção e sentido. Agora, a magia do estudo vetorial é essa, né? Quando você tiver elas não no mesmo sentido de direção, no mesmo sentido, a soma delas vai se dar por outro tipo de relação. No caso aqui, no caso aqui, uma relação trigonométrica. Tá? Aqui também é uma relação trigonométrica, mas é que você não tem um triângulo porque eles estão no sentido de direção, então o seno de zero é zero e o cosseno é 1. Então, quando você for calcular a resultante, sei lá, você vai usar o cosseno e vai dar o mesmo valor da soma. Entendeu? Matematicamente não está errado isso aqui, fazer a soma também. É que soma de vetor é sempre por trigonometria mesmo. Tipo, se você tiver mais um eixo aqui, o eixo Z, para ficar em 3D, né? Vai ser a soma deles, vai ser tipo como é que é o nome daquele objeto? Bom, vai formar uma força resultante para mais um eixo de direção, né, em 3 dimensões, e mais de qualquer jeito vai ser por relações trigonométricas, vai formar uma pirâmide. Aí lembra da unidade de medida Dynamo? O Dynamo, ele existe porque é um dos primeiros equipamentos, né, para se medir a força peso, né, no caso, é o dinamômetro. No caso, ele consegue avaliar, né, a força de alguma coisa aplicada, só que a força também nesse caso aí ele o peso, né, porque ele é um ganchinho que mostra que basicamente, né, provavelmente o que ele faz é pegar a massa e colocar numa outra escala, uma escala Dynamo, em que você pode padronizar aí Bom, isso deve ser coisa de norte-americano. Eu não sei de onde é a medida Dynamo. Eu vou procurar, depois eu falo. Mas você tem muita cara de americano que os caras não usam nada do sistema internacional. Nossa, não usa nada, cara. Não dá para entender nada que os caras falam. Cara. Tem muita cara de americano. Eles criam as próprias escalas, é Fahrenheit, pounds. Pounds, nossa senhora, aí provavelmente... o OSUS lá, o OZ, né? É só para ser diferente, cara. É o verdadeiro molho do nacionalismo. Isso aí é o creme do nacionalismo do pessoal. Que não tem, a gente fala com uma certa crítica, mas tem que ser o lado que funciona também, né? O pessoal também criou bastante coisa lá com esse sentimento, né? Até o dinamômetro foi criado. Eu tô pressupondo, né, que foi nos Estados Unidos, né? Tem cara. Mas tem muita cara. Depois eu vou pesquisar e vou falar Volta aí para falar. Aí, os tipos de força que tem, né? Então, que a gente estava falando, né? A força gravitacional, que é aquela formulinha ali de baixo que tem o planeta Terra e três digamos assim, planetas, né? Também sendo atraídos para ele, né? Por causa da força gravitacional. Ou três objetos, né? Tipo meteoros, por exemplo, caem na Terra
por causa da atração gravitacional, que é dada da força gravitacional, e também com inércia, né? Ela tem essa formuleta aí, ó, que você está vendo ali em cima, mas essa formulinha, ela não muda, a gente vai ver da fórmula da segunda lei de Newton, ela não muda. Mas, enfim, a gente tem força de contato, força magnética, né, força elétrica, força de campo elétrica, né, que é a do ímã, né, que é diferente da força magnética, né, porque a força magnética ela é causada pelo contato direto, né, quando você tem que arrancar, né, alguma coisa do objeto, e a força de campo magnético é a força que pode ser, pode ser produzida, né, quando você tem um objeto e o campo dele, ele é, como é que eu posso dizer, interage com o campo de um, de um material que seja magnetizado, vamos dizer assim. Aqui as forças principais que a gente vai trabalhar, né, no caso aqui da dinâmica, é tração, que é quando você tem, no caso, é uma corda, né, o fio, mas é uma representação de corda o fio, né, mas a tração é a força de uma corda ligada no objeto, a força normal, que é a força resultante de, da aplicação de uma força uma força peso, por exemplo, numa superfície, que é uma força só sobre si. É a força que é igual à força que você está aplicando em determinada superfície. A força elétrica, a força peso, que é a sua massa, né, vezes a aceleração da gravidade, a gente vai ver depois de atrito. Força centrípeta, cara, essa é também muito da hora, que essa é para quando você tem movimentos circulares, é a força que faz, por exemplo, quando você pega um copo, já viu gente fazendo isso? Pega um copo cheio de água, qualquer coisa, e prende numa corda e fica girando esse copo 360 graus, para cima e para baixo, e a água não cai. É por causa das componentes aí das forças das forças de movimento circulares aí. Força resultante, que no caso é o que mais interessa aqui no caso, que é a soma de todas as forças aplicadas num corpo. Tá? Que é essa que sempre vai ter ela, né? Sempre você vai ter que encontrar uma força resultante. Ou ter a força resultante e encontrar as outras a partir da decomposição dela, fazendo o caminho contrário daquele slide da cordinha. Posso falar um pouquinho das forças, Lucas? Claro! E aí você fala depois das leis de Newton também? Opa. Eu acho que nessa altura aqui é bom a gente já pular para a parte das leis de Newton, depois a gente volta para peso, porque deixa eu só ver se tem aonde tem aqui aí. As leis de Newton. Tá. Pode dar ali então nas leis, pode dar ali. Tá, vai lá. Não, fala aí das forças. Fala? Então você vai mudando para mim, fazendo favor, Lucas? Ah, tá, vou. Gente, então é o seguinte, vamos dar destaque para algumas forças importantes que a gente precisa saber guardar no coração para depois ficar bastante fácil para a gente sair dos exercícios, tá bom? Então, a primeira força aí que vale a pena a gente discutir é a força peso. A força peso, cara, é uma força de campo. Então, o Lucas acabou de falar dos tipos de força que a gente tem, né? Força de campo, força de contato. Então, a força peso é uma força de campo. O Lucas falou lá no comecinho que a força é uma grandeza vetorial. Então, toda vida que a gente se deparar com uma força, a gente tem que se preocupar em caracterizá-la em 3 coisas. A intensidade dela, que é um valor numérico, talvez seja o mais fácil da gente perceber, assim, é um número associado à unidade, a direção e o sentido. A gente tem que se preocupar também com a direção e o sentido daquela força. Então, por exemplo, a intensidade da força-peso é calculada por essa equaçãozinha. O peso é igual à massa do corpinho vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente viu lá no começo que a massa é a medida da inércia, e a massa não muda.
Então, se você for para a Lua amanhã, a sua massa de 70 quilos vai ser igual lá na Lua. O que muda na Lua? Muda a gravidade, a aceleração da gravidade tem outro valor. Então, o seu peso na Lua é diferente do seu peso na Terra. Porém, a sua massa continua constante. Certo? A massa é uma característica intrínseca aí do corpício. Já o peso, ele varia de acordo com a aceleração da gravidade. Muito bem. Direção, cara. Qual que é a direção da força-peso? Ela é vertical, né? Ela aponta para o centro da Terra, por assim dizer. Então, dependendo de onde você está com o corpinho, você tem que sempre ficar atento que a direção do vetor, o indicativo da direção da força-peso, tem que apontar para o centro da Terra. E o sentido é para baixo, certo? Então, a direção ela é vertical, com o sentido centro da Terra, e o sentido é para baixo. Deu de entender, gente? Certo? Muito bem. Então, maravilha. Força-peso esgotamos. Bem fácil. Uma equação para memorizar e atenção com direção e sentido. Pode dar ali, Lucas. Algumas características, né? Já falamos, né? Corresponde, a força-peso corresponde aí ao valor de atração gravitacional, então ela vai mudar se a gente mudar de planetas, né? Pode dar ali, Lucas. E, de novo, a gente varia com o geolocal. Então, na Lua você vai ter uma força-peso, na Terra você vai ter outra força-peso, tá bom? Isso é questão de prova, tá, cara? Uma questão aí que falava sobre conceito, nem precisava de conta. Contava a história de um astronauta que pesava 70 quilos na Terra e que foi para a Lua, e a pergunta era, o que acontecia com o peso e com a massa dele? A massa fica constante, 70 aqui na Lua ou em Júpiter, não muda. Mas o peso dele vai mudar porque a aceleração da gravidade muda. Certo? Dali, Lucas. Força normal, cara. Força normal é uma força de contato. Então, o Lucas já deu uma palhinha aí. A força normal, cara, é uma força de interação entre superfícies. Como aqui no desenhinho a gente tem um plano que está na horizontal, a normal, ela tem um sentido muito parecido com... Parecido, não, igual quase, né? Que o do peso. Então, a gente tem que ficar ligado. Se esse corpinho estivesse na horizontal, por exemplo, a normal e o peso não teriam a mesma direção nem o mesmo sentido. Tá? A força normal, então, é uma força que vai ser perpendicular à superfície, certo? E o sentido... Então, a direção é perpendicular à superfície e o sentido é contrário à superfície. Então, isso é bem importante. Então, repara no desenhinho. A força N normal para cima, que atua no corpo, e uma força que atua na mesa, que é contrária à força que atua no corpo. Tá? Só pontuar uma coisa aqui. A gente vai ver daqui a pouco ali nas leis de Newton. A força normal é uma força que surge no âmbito da terceira lei de Newton, em que ela é uma força de reação, né? Que é o que está escrito aí. É a terceira lei, a lei da ação e reação. Então, assim, se você está encostando em uma superfície, isso é uma ação. E aí a reação disso é a força normal, no caso. Isso, que seria se você empurra uma parede, a parede te empurra. E a interação entre a sua mão, que é uma superfície, e a parede, que é outra superfície, é a força normal. Beleza, gente? Então, se tiver na horizontal, assim, tranquilo, você vai conseguir entender que numericamente a força normal é igual ao peso, mudando direção e sentido, né? Só tem que cuidar que quando a gente não tem um plano na horizontal, e estiver na vertical ou inclinado, a gente tem que cuidar para achar o valor da força normal, que ela não vai ser igual à força peso, tá? Então não vai achar que toda a vida normal é igual ao peso. Não. A normal, numericamente, na sua intensidade, é igual ao peso quando o corpinho está na horizontal. Se isso muda, a conjuntura muda, o valor muda também, a gente tem que ficar atento, tá bom? Não preocupa com isso agora, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente lá em plano inclinado, quando nós estiver ligado, ligeiro, safo, em dinâmica. Por enquanto, só se preocupa em construir essa ideia mental da força normal, tá bom? Dali, Lucas. A força de tração, o Lucas já deu uma palhinha também, cara, que é aquela força que ela existe quando a gente
aplica força num corpinho e mediado por um fio ou uma corda. Então, por exemplo, repara ali, a gente está puxando aquele bloquinho vermelho, a gente está aplicando uma força, só que essa força ela não está sendo aplicada diretamente, ela está sendo aplicada através de uma corda. E considerações sobre a força de tração. A força de tração ela tem a mesma direção do fio, certo? Então, repara na setinha que está, setinha preta que está no fio, né? Tanto ali na base do bloco vermelho quanto na extremidade aqui tem uma setinha preta, então é a direção. E o sentido é sempre no sentido do puxar, deu de entender? Então, se eu estou puxando aí, no caso, fazendo subir, puxando do lado direito, esse é o sentido, é sempre o sentido de puxar, certo? Então, o sentido é o sentido de puxar e a direção mesmo da direção do fio. Então, nós vamos se deparar bastante com a força-tração por aí. Então, não é nada muito difícil, tá? A força é no sentido de puxar e direção mesma do fio. Beleza? Força de atrito, cara, uma força bem bonita, uma força que existe aí, a força de atrito, quando a gente tem os corpinhos em uma superfície que ela não é completamente lisa, né? Então, esse desenhinho eu achei bem bonitinho, assim, porque ele dá um zoom ali, ó. Eu achei bem fofinho, porque ele dá um zoom e mostra que as superfícies, elas não são completamente lisas. Às vezes a gente faz exercício que diz que é completamente liso, mas é uma arbitrariedade, é só pra gente, mano, desconsiderar o atrito. Mas, na real, as superfícies, por mais lisas que elas sejam, elas sempre vão ter atrito, né? Que tem ali a ver com as interações entre os corpíceos também. Então, a força de atrito, cara, ela tem um módulo. Pode passar, Lucas. Passa mais um, a gestão prática. Aí, ó. A força de atrito, ela tem um módulo. Então, igual a força-peso que nós vimos lá e tinha uma equação, aqui vai ter uma equação também, que é a força de atrito é igual ao μ vezes a normal. O μ, cara, é um coeficiente de atrito, é um valor numérico experimentalmente calculado, tá ligado? Então, a gente não precisa saber o μ. O μ normalmente ele é dado, ou se ele não é dado no exercício, outras variáveis da equação são dadas para você achar o μ. Então, o μ, ele varia de material para material e o valor do coeficiente é calculado experimentalmente por uns doidos aí. Então, para a gente achar o valor da força de atrito, a gente tem que calcular. Então, uma relação entre o μ, que é o coeficiente, vezes a força normal. Então, de novo, se no desenhinho lá que eu achei fofinho, nós tínhamos dois corpos em interação, então a interação entre superfícies é a relação da força normal, que a gente discutiu logo no começo. Então, a força de atrito naturalmente envolve essa força de contato chamada normal, vezes o coeficiente que é intrínseco aos materiais que estão em contato. Então, a força de atrito entre uma pia de pedra e um vidro é diferente entre o atrito dessa pia com o metal, deu de entender? Então, a força de atrito, ela varia em virtude do material, desse coeficiente que está relacionado com o tipo de material que vai interagir. Então, o módulo a gente calcula dessa forma, a direção, ela é tangente à superfície, isso é bem importante. E o sentido, ele é sempre oposto ao movimento, cara, isso é mega importante. Toda vida tem uma questãozinha em prova que pega o nego, que sobre força de atrito. Então, um exercício que tem, por exemplo, um pezinho andando. E a pergunta é, para que lado aponta a força de atrito? Cara, a força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento. Inclusive, se sem a força de atrito, a gente não anda. É que nem se a gente estivesse no meio de um lago congelado. A gente não ia conseguir andar em cima do lago congelado, porque não há praticamente atrito entre o nosso pé e a superfície do gelo. Então, a gente ia andar, ia escorregar, ia cair, ia fazer aquele fiasco. A gente só consegue caminhar porque existe a força de atrito entre o nosso solado do sapato, né, e o chão. Beleza? Existem dois atritos. O atrito estático e o atrito dinâmico. Cara, tem um textão aí, conta uma história, mas é bem fácil da gente pensar. O atrito estático é parado. Então, o atrito estático é aquele atrito
na iminência do movimento, tá ligado? Então, antes do movimento acontecer, o corpinho tá lá parado numa superfície e ele não escorrega. Aquele atrito é o atrito estático. A partir do momento que o corpinho está desenvolvendo um movimento, ele tem aceleração, ele está percorrendo uma trajetória, esse atrito é um atrito dinâmico, certo? Basicamente é isso. Então a gente tem que cuidar nos exercícios, que às vezes o cara coloca os dois valores. Então, se o corpo está realizando um movimento, está iniciado um movimento, é o atrito dinâmico. Se é um objeto que está em repouso, está paradinho, está equilibrado, é o atrito estático. Beleza, gente? Deu de entender? Sim! Valeu! Pode dar-lhe, Lucas. Aqui as forças, né, só para a gente ter uma ideia, né, a força aplicada. Então, repara, temos a força normal, a força peso, certo? Uma força Fão sendo aplicada no corpinho e uma força Finho. Repara lá embaixo. Essa força Finha é justamente a força de atrito, cara, que é uma força contrária ao movimento, que tá empatando aí o rolê, certo? Que o corpinho tem que escorregar ali da direita para a esquerda e a força de atrito dá uma segurada na onda. E aí, de novo, tem um zoomzinho na imagem que mostra que o atrito é em virtude da interação entre as superfícies. Dali, Lucas. E a força elástica, cara, tão bonita a força elástica. Eu acho a força elástica muito legal. A força elástica, cara, é a força que existe quando a gente tem numa brincadeira uma mola, certo? Então a gente tem uma molinha no movimento. E aí, cara, a gente pode até voltar à ideia lá do dinamômetro, né? O dinamômetro, ele é um aparelho que afere ali a força aplicada e ele tem uma mola lá dentro, né? No aparelhinho, né? Os mais rudimentares, você consegue até ver a mola tá de fora. Só contar uma coisa, eu gosto de chegar à força elástica como se fosse a força da vontade da mola de voltar ao seu tamanho que ela está confortável, sabe? Então, se você estica, né, um elástico, né, uma coisa que tenha propriedades elásticas, por exemplo, elástico de prender cabelo, né? Você estica ele para prender o seu cabelo, mas ele quer voltar para o tamanho dele, por isso ele se fecha e ele acaba prendendo realmente o seu cabelo, por exemplo. Ou se você comprime ele, se você aperta o elástico de cabelo, por exemplo, na sua mão e você abre, ele volta, ele se abre de novo para o tamanho que ele está gostoso de ficar. E aí, conforme o tempo vai passando, né, esse objeto vai se desgastando, e aí você vai tendo outro tipo, a deformação dele, a vontade dele voltar ao tamanho confortável fica cada vez mais fraca, né? Daí a força elástica dele está diminuindo. Então, a mola, ela tá lá bonitinha, quietinha, né? Repara no desenho de cima. A mola tá paradinha, bonitinha. Aí a gente vai lá perturbar a mola. Nesse exemplo, a pessoa puxou a mola, tá ligado? Ela puxou, ela deformou a mola no sentido de esticar. Repara, tem uma força elástica, que é a seta vermelha, que, cara, é justamente isso que o Lucas falou, a vontade da mola voltar para o seu estágio de repouso ali, de conforto. Então, a força elástica aí, ela tá querendo voltar. Esse X que tá mostrandinho ali é uma deformação. Então, quando a gente vai calcular a força elástica, a gente tem que levar em conta duas coisas. O quanto a gente deformou, seja puxando, seja comprimindo, a dimensão normal, original da mola. E também temos que levar em conta essa constante elástica aí, cara. Essa constante elástica que é marcada pela letra K, que tem a ver com o material, tem a ver com o tipo de mola. Então, cada tipo de mola tem uma constante, assim como era o Mi lá no atrito, né? Então, cada tipo de mola vai ter uma constante, né? E o X é quanto a gente deformou. Então, a intensidade é calculada justamente por essa equação. A força elástica é igual ao K, que é uma constante, vezes o quanto a gente deformou. A direção é bem fácil, é a mesma da mola, né? A mesma da deformação, isso que eu quero dizer, né? E o sentido é o contrário à deformação, ao X ali. Opa, perdão. Isso. Então, o K é a constante e o X é a deformação. A direção é a mesma,
do eixo da mola e o sentido é o contrário ao do x. Certo, gente? Bem tranquilo. Gente, eu só queria pontuar aqui também, parece um pouco desesperador ver tanta força nova aí no começo da matéria e tal, mas a gente vai ver que não é tão difícil assim, não é tanta coisa assim a partir do momento que a gente começa a mexer mais com elas. Tudo vem daquela primeira base teórica que a gente estava falando no começo da aula, e no final das contas tudo não vai fugir muito daquilo, né? Essas fórmulas mesmo de resultante de força, no final são só fórmulas específicas que no final vão compor aquelas forças, aqueles cenários, né, de força resultante que é o que normalmente a dinâmica busca querer encontrar, né? Dali. Pode coisar aí, Lucas. Isso, pode dar o C agora. Leis de Newton. Vamos falar rapidinho das leis de Newton, né? Porque acho que a gente tem mais poucos minutos agora de aula, né? Isso, vamos tentar ir até umas 11h20, assim, também, Lucas. Tá. Eu vou tentar falar, então, aqui dessa parte das leis de Newton, né? Que foi as... Isso, aí a gente encerra em leis de Newton. Aí que eu pensei, ó, a gente encerra em leis de Newton, a gente manda alguns exercícios para ele sobre força e sobre as leis, e aí a gente resolve e tal, e aí a gente volta num outro momento de aula teórica para falar dos blocos, de todos os exemplos de blocos e de plano inclinado. Tá, pode ser. Tá bom. Então, ó, vamos lá. As leis de Newton, como a gente já havia falado no começo da aula, são coisas que o Newton observou, né? Ele não criou essas leis, né? São fenômenos naturais, eles estão em todas as relações das coisas da natureza e que o Newton conseguiu observar, e mais do que observar, ele conseguiu achar uma relação matemática para essas leis, né? Então elas são leis não porque ele criou, que nem se cria leis, né, por aí. Elas são leis porque elas são intrínsecas à natureza. Elas não conseguem deixar de existir. Não tem ninguém que pede para elas existirem ou deixarem de existir. Ninguém consegue controlar isso. Então, elas acabam simplesmente existindo. Então, tá. Esse é o texto original, né, da segunda lei de Newton. Para quem se interessa demais, mas demais aí por latim, aí joga lá no Google Tradutor e você vai ver que a primeira lei ali, ó, Lex 1, corpus onde preservato status de uniforme discreto, não sei o que lá, é o seguinte, cara, é a lei da inércia. Ela tá... O que é inércia, né? A inércia é a resistência de um material em permanecer no movimento que ela estava. Ou como os livros gostam de dizer, né, como está escrito aí, um corpo sobre o qual não atua nenhuma força resultante não pode ter sua condição de movimento alterada. Então, se o corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Mas, se ele estiver em movimento, com velocidade constante, ele vai tender a permanecer nesse movimento. Bom, é isso a primeira lei. Então, essa lei, por exemplo, ela explica por que você está dentro de um ônibus, aí o ônibus dá aquela brecadona e você, né, o seu corpo é projetado, né, para a direção que o ônibus estava indo, né, porque o seu corpo estava indo junto com o ônibus, na velocidade do ônibus, e aí, de repente, seu corpo estava tendendo, né, aí para esse lado, mas o seu corpo não faz parte do ônibus, né, ele só estava sendo levado junto com o ônibus. Então, a partir do momento que o ônibus freia e o seu corpo não faz parte do ônibus, você estava tendendo a continuar aquele movimento, e aí você é projetado no sentido e direção que o ônibus estava indo. Por isso o cinto de segurança é tão importante, né, Lucas? Exatamente. O cinto nos carros, onde quer que a gente esteja, é importante justamente para evitar acidente, porque o nosso corpinho ia continuar o movimento. Exatamente. Você estava lá no carro sentadinho. Você não é o carro, você só estava dentro do carro. O carro estava fazendo, você estava fazendo um movimento, só que você está parado dentro do carro,
Mas só que o seu movimento que seu corpo está fazendo é de 100 km por hora, a velocidade que o carro tiver. E aí, quando você tem uma batida, a velocidade estava 100 por hora, vira zero em um instante. Ou seja, o seu corpo ele tende a continuar 100 por hora. E se você tivesse em cinto, você provavelmente vai ser arremessado para fora do carro, vindo a óbito, tendo que ser despachado da terra. Então, use o cinto de segurança. Bom, aí tá os exemplos, né, da lei de Newton, né, que a gente estava falando. Ó, o cavalo freou, o maluco saiu voando por cima do cavalo. Né, enfim, a lei da inércia, né, é a lei da videocassetada, né? Se não tivesse inércia, a gente não tinha videocassetada. Aí, ó, o busão ali também. Também acontece o contrário, né? O corpo assim, do cachorrinho. O menino estava parado. Então o cachorro também estava parado. E olha, tem tudo aí. Aqui tem tudo, hein? Tem rodinha, então não tem tanto atrito. Tem corda, então tem tração. Tem cachorro se mexendo. Tem primeira lei de Newton, lei da inércia. O menino não é o cachorro, o menino não é o carrinho, mas ele estava em cima do parado, em cima do carrinho. Só que a hora que o cachorro começa o movimento e puxa o carrinho começa o movimento também. E o menino não começou esse movimento, ele estava parado. E aí ele tendia a ficar parado, então ó, o corpo dele querendo ficar parado, levando o capote para trás. Lei da videocacetada. Bom, basicamente, então, a fórmula matemática, né, que foi vislumbrada, né, que foi observada com, a, com a primeira lei de Newton é essa, né? O corpo tende a permanecer, né, no movimento. Então, a força resultante é zero, né? Basicamente, não tem força resultante. Porque ele tá no. A velocidade, você tem que considerar a velocidade constante, e para você ter força resultante, né, massa vezes aceleração. Se você não tem aceleração, você não tem velocidade, então você vai ter a tendência de força resultante da inércia igual a zero. Né? A inércia não é uma força com resultante. Essa aceleração, tipo assim, não quer dizer assim, o ônibus está acelerando? O ônibus está acelerando. Não é essa aceleração, essa aceleração é do ônibus e tal. Essa força resultante que a gente fala de velocidade constante é a da própria inércia. A inércia não tem aceleração, entendeu? Bom, aí tem questão de referencial, tal, eu vou pular porque a gente tem que correr. E aqui a gente entra esse slide para mim podia até estar antes daqueles slides que a peruca estava explicando as forças, porque é o slide que começa, é onde começou tudo, né? Tinha, claro que onde começou tudo foi a inércia e tal, mas aonde todas as aplicações das três leis de Newton acaba passando pela segunda lei, tá? Que é a segunda lei, na verdade, ele fala, a primeira fórmula matemática dela, na verdade, era a aceleração igual à massa sobre a força resultante. Né? Ele encontrou que a aceleração é inversamente proporcional à força resultante e diretamente proporcional à massa, porque a massa ela tem a ver com a inércia também. E foi a partir dessa ideia da inércia, né, que ele tinha de velocidade constante que ele acabou encontrando como você encontra uma força resultante existente. Então, a partir da aceleração, né? Se você tiver velocidade constante, você não tem força resultante. Então, se você tiver aceleração, você tem que ter uma força resultante. E é basicamente isso, né? A gente usa esses blocos para explicar, mas esses blocos eles representam qualquer coisa que você possa imaginar dentro da sua cabeça que tenha massa. Você imprime uma aceleração a ele, tá vendo? Isso sim é uma aceleração que existe, né, dentro de uma força resultante, né? Você está aplicando uma aceleração para ele, então para você ter essa aceleração com aquela massa, você tem que aplicar uma certa força. Né? No caso, se você tem 1 quilo e você está aplicando uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, você vai precisar então aplicar uma força de 1 newton. Mas e se eu aplicar 2 newton? A massa dessa parada não vai mudar. Então, o que vai acontecer? A aceleração vai subir para 2 metros por segundo ao quadrado. Porque a massa é uma grandeza escalar. Ela pertence ao objeto.
Lembra-se disso. A gravidade escalar, ela pertence àquilo, ela pertence ao conceito. Ela não tem sentido em direção, como a força resultante tem sentido em direção e a aceleração tem sentido em direção. Então, e se eu aplicar 3 newton? Mesma coisa, cara. A massa é 1 quilo, ela não vai mudar. Então, se você aplicar 3 newton, o que vai acontecer é que você vai ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aí, cara, isso aí a gente vai ter várias implicações, né? Que são todas, como é que eu posso dizer? Todas as implicações não vão se alterar desse conceito inicial de F igual a ma. Lembrando que o vetor da aceleração possui a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Tá? E, enfim, a gente vai ter isso aplicado para tudo, né? Essa equação, cara, tem que guardar no coração, assim, ó. Imagina que tu tem que sair com uma coisa da aula de hoje. Essa coisa é força igual a massa de aceleração. Física, meu amor, para quem quiser também pode ser. Física, meu amor, olha só. Porra, bonito, hein? Bom, aqui, a partir desse entendimento, né, a gente tem esse quadro de situações aqui só para chegar isso aqui é uma explicação, né, empírica e com matemática, mas para chegar numa resposta teórica, que é o seguinte, né, você está aí aplicando forças a blocos, né, e esse bloco está aumentando. Sabe esse bloco que está ficando do lado direito aqui, ele tem um tamanho, né? Então você aplica uma força, tá vendo? E uma aceleração no bloco de um tamanho. Aí depois você aplica uma outra força maior, né? Na segunda aqui da esquerda, eu tô falando, hein? Ó, tá vendo? Na esquerda o bloco tem os mesmos tamanhos. Você aplica uma força, ela vai naquela massa, ela vai ter uma certa aceleração. Se você aplica uma força maior naquela mesma massa, ela vai ter uma aceleração maior. Se você aplica uma força ainda maior naquela mesma massa, você vai ter uma aceleração ainda maior, que foi o que a gente falou no começo ali. Mas agora, olha o que acontece. Você, no lado direito aí, você tem um bloquinho. Você aplicou uma força, ele tem uma aceleração. Ele tem uma aceleração por causa dessa força. Ele tem aquela massa. Você aumentou a massa, ele vai diminuir a aceleração. E aí, ó, no terceiro ali embaixo, você aumentou ainda mais a massa. Olha o que aconteceu com a aceleração, diminuiu. Ao ponto que, dependendo do tamanho da sua massa, com essa mesma força que você tentou aplicar nos 3 casos, não existe a aceleração. E se não existir aceleração, o objeto está em repouso. E se ele está em repouso, V igual a zero, a gente viu lá na primeira lei de Newton. Não tem força resultante. Ou seja, a massa é a medida quantitativa da inércia de um determinado corpo. É a massa que vai te dar a capacidade de inércia. A gente falou isso no começo da aula, lembra, Piluca? No comecinho da aula eu falei. Sim. A massa é a medida quantitativa de inércia. Quanto mais massa, mais inércia. Ou seja, quanto mais massa, mais você resiste à tentativa de sair, de se deslocar do movimento. Se deslocar com o movimento. Bom, aqui a gente vê mais do mesmo, né? Aquilo que a gente já tinha falado, né? Você tem uma massa aqui, uma força, você gera uma aceleração. Se você aplica uma outra força 2 vezes maior, o que vai mudar é a aceleração, porque a massa continua a mesma. Se você aplica uma força 2 vezes menor, a aceleração vai cair para metade, porque a massa continua a mesma. Ou seja, a força é diretamente proporcional à aceleração e a massa é constante. Terceira lei de Newton para a gente finalizar essa aula, não menos importante, né, como a gente viu no começo lá, essa lei é a que vai nos dar subsídio para encontrar a força normal, que é uma força muito esquecida e que não devia ser tão esquecida assim, porque sem ela, muitas vezes, você não consegue chegar na força resultante correta, principalmente quando a gente for ver a aplicação das forças em planos inclinados, né? Que é a força normal. O que a terceira lei de Newton fala? Toda ação vai ter uma reação igual em sentido oposto. Ou ações mútuas de 2 corpos um sobre o outro são sempre iguais, dirigidas a partes opostas. Essa lei, além dela dizer, né, essa aplicação matemática que a gente está vendo ali embaixo, né, que a força
AB, ou seja, a força do objeto A no objeto B, no sentido, vai ser igual a menos a força do objeto B no objeto A. Esse menos, vetorialmente, significa que está no sentido oposto, né? A gente não está falando de grandeza escalar. Então, esse menos, em grandeza vetorial, só significa que está indo para o lado contrário. Lembra de cinemática, por exemplo. A cinemática, né, quando você acha uma velocidade negativa, não significa que ele está perdendo velocidade. Significa que ele está indo para o outro lado. Você está usando o referencial ao contrário. Isso aí também, além dessa implicação matemática, a gente também acaba tendo com essa lei, descobrindo que para você poder, né, ter uma aplicação de força, você precisa ter outro objeto. Né? Você não consegue. Por isso que tinha aquele slide no começo do He-Man, né? Eu tenho a força? Será? Você tem? Você não tem, né? A força, ela existe e você precisa de outro objeto para você aplicar, para você conseguir, não aplicar, para você conseguir resultar a sua energia em força, né? Causando uma deformação ou uma aceleração em tal objeto. Então, enfim, é isso que é uma implicação teórica que a gente tira dessa terceira lei de Newton também, né? Além do sentido oposto, né? Que no caso no caso mais aplicado do que a gente tem aqui, a força normal. A gente também tem teoricamente que a gente precisa ter pelo menos um par de objetos, né? Tanto que ele usa ali no texto original, ele usa, né, a palavra par, né? Caso você vê, ó. As ações mútuas de dois corpos sobre um outro são sempre iguais dirigindo as partes opostas. Ele não usa a palavra par, ele usa de dois corpos. Mas é isso, entendeu? Você não consegue ter força simplesmente num corpo sozinho, sem nada. Você precisa pelo menos ter um objeto e, por exemplo, uma superfície. Que aí esse objeto está aplicando o peso e a superfície está reagindo com a normal. Né? E aqui eu acho que. Tá, tudo bem. Aí a gente tirou essa outra implicação da fórmula matemática, né? A força de 1 em 2 é igual a menos a força de 2 em 1. Esse menos é só significar no sentido contrário. Isso vai ter 4 conclusões que a gente vai tirar disso. Que essas forças ela tem a mesma intensidade, né? Porque ela só trocou o sentido, né? Só colocou um negativo. Ela tem a mesma intensidade. Elas têm a mesma direção. Elas têm a mesma direção. Direção é tipo vertical, horizontal. Tá? É diferente de sentido, que é a C. Elas têm sentidos opostos. Esse negativo significa que elas têm. As duas são verticais, mas uma está para cima e a outra está para baixo. Então o sentido de uma é para cima, o sentido da outra é para baixo. Os sentidos são opostos e elas têm a mesma natureza, sendo ambas de campo. Elas têm a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Tá? A campo, no caso, a gente viu lá atrás, né, com a peruca, que é aquela coisa da influência de um campo, tipo, tem campo gravitacional, campo magnético, influência de uma energia natural de atração, digamos assim. Bom, aqui a gente tem uns exemplos, né, de ação e reação, né, o cara chutando a bola, né, quando você chuta a bola, aliás, graças a essa força, se um dia você levar um socão na cara, você pode ir lá contar para os seus amigos que você também deu uma carada no soco da pessoa. Porque assim como o socão que você levou, ele aplicou uma força sobre a sua face aplicou uma força de igual intensidade no sentido oposto na mão do cara, velho. Machucando a mão do cara tanto quanto ele machucou a sua face. Tá? Então, da mesma forma que um jogador de futebol chuta a bola chuta o pé dele, né? Você nunca. O pessoal que joga bola aí com certeza deve saber. Tem umas bolas que às vezes dói o pé de chutar bastante, né? Principalmente se você estiver descalço. Bom, aí tá mais uma vez, né? Esses exemplos dados. Aí tem outras implicações disso, né? Aqui no caso, eu só vou ressaltar principalmente a de campo gravitacional, né? Da Terra com a Lua. Então, por que a Lua orbita a Terra, né? A gente viu lá, né, que essas leis de Newton elas foram usadas para encontrar as resultantes de força gravitacional mais para frente, né?
Então a Lua orbita a Terra porque a Terra faz uma força de atração para a Lua, e a Lua responde com essa força de atração da mesma intensidade, de uma forma perfeitamente encaixada, graças a todo o sistema solar, né, as forças resultantes do sistema solar, em que não há nenhuma atração maior do que essa, porque a Lua tem a interação com os outros todos os planetas da Terra também, e todos com o Sol. Então fica encaixado, né, tudo isso numa órbita. Mais força de ação e reação. A gente tem aí, por exemplo, a gente pode encontrar, como a gente viu lá no começo, a força da atração, ela também é uma força de reação, né? Se você está aplicando uma força na tração ali, né, nesse rapazinho puxando esse bloco com essa corda, né, no desenho B ali, ó, em cima, no ponto que ele está pegando na corda, ele está aplicando uma tração sobre ela, e a corda está aplicando essa mesma tração sobre o ponto que está ligado ao objeto. Então essa tração é equivalente à força que está puxando, então a força que está fazendo para puxar pode ser que ela é a força que tem que ser suficiente para poder arrastar o bloco. Ela é transferida, né? Ela é uma força de reação. Já que o bloco estava segurando, né, a corda de se deslocar, né? Tipo, se não tivesse esse objeto aí, você aplicaria essa força na corda e a corda ia vir para sua mão. Mas o que não faria tanto sentido, porque daí isso não ia ter utilidade nenhuma nisso. Bom, é isso então. Próxima aula a gente começa o sistema de blocos. E aí a gente vai ver que parece que é muita coisa, mas não é, porque no final das contas, tudo vai ser aplicação teórica dessas três leis, né? Inércia, força igual a massa vezes aceleração e ação e reação, tudo vai acabar se juntando em massa vezes aceleração, vai acabar se juntando e encontrar as forças resultantes, que é a segunda lei de Newton. Tá? Mas a gente vai ver, não é tão difícil assim. Parece que é muita coisa, mas não é. No final das contas, é tudo a mesma coisa. Só tem que saber enxergar. Tá? Então, gente, é isso. Qualquer coisa a gente está à disposição para dúvida. Vocês nos procurem aí no transcorrer da semana. A gente vai subir exercícios. A física, cara, você só vai aprender, assim como biologia, como química, como matemática, se você estudar. Então, vamos subir exercício e se puxa aí, cara, para fazer os exercícios para você, mano, sei lá, se destacar. Tá bom? Às vezes não é tão legal, mas o importante é que, mano, você vai aprender isso esse ano, vai usar no vestibular e você tá livre disso. Isso que importa. Mas, cara, é muito legal. Olha o tanto de coisa que surge. A gente explicou por que os planetas orbitam, por que a gente vê cores, por que a gente está preso na Terra, por que porra, tudo, cara. Explica tudo. Basicamente, as três leis de Newton explica tudo, cara. Elas mudaram a matemática, né, cara? As ciências matemáticas e as ciências naturais eram duas coisas juntas e ela acabou dividindo, né, o campo dos estudos matemáticos e naturais. Tranquilo, gente. Então, passe uma ideia lá para os colegas de vocês, que eles perderam essa aula maravilhosa, eles perderam esse monte de coisa linda, as nossas caras lindas, o meu cabelo que tem um geotropismo negativo, com vontade de perceber, ele cresce para cima, né? E é isso, gente. Força gravitacional. Ele é... Gente, eu preciso ir, vou encerrar a gravação aqui, Lucas, se você quiser dar uma mensagem final aí, não sabe? Olha, 1h22, cara. Eu queria dar uma mensagem final. Bom almoço para todo mundo. Nossa, sim. Stop record. Valeu aí, Pedro, Thalita e quem mais?